PHC Pessoal CS, na versão 2014, traz uma nova ferramenta para o menu pessoal que permite a criação de provisões e acréscimos de custos relacionados com os custos com o pessoal. Neste mesmo ecrã, podemos então ter dois tipos de movimentos, provisões ou acertos, sendo que, se estivermos a falar de provisões, vamos estar a criar uma provisão que será depois lançada na contabilidade e poderemos fazer a separação da informação por centro analítico ou por referência interna, caso pretendam, e poderemos ter também um movimento de acerto que vai então fazendo deduções depois na contabilidade aos valores já provisionados. Devemos sempre definir uma data relativa ao último dia do ano contabilístico em que estejamos posicionados e vou ver aqui, por exemplo, as provisões. Mandando calcular as provisões, nós temos provisões para vencimentos e encargos relativos a várias rúbricas, bem como acréscimos de custos previsionais para subsídios de férias e encargos com a Segurança Social. Especificamente naquilo que se refere às remunerações, que remunerações é que são aqui consideradas? É considerado o ordenado base, o vencimento mensal, o subsídio de turno, diuturnidades que existam configuradas na ficha do funcionário e isenção do horário de trabalho que consta também da ficha do funcionário, sendo que a aplicação vai controlar a data de saída. Se o funcionário tiver a data de saída vazia, ou seja, com um de 1.900, então os valores desse funcionário vão ser considerados para o cálculo do valor anual de remunerações. Os subsídios de Natal e férias são calculados usando o mesmo princípio do que é utilizado para as remunerações e o cálculo dos encargos com a Segurança Social é feito de acordo com a taxa que está definida na ficha do funcionário, para o caso da empresa, que incide sobre os valores de remunerações, subsídios de férias e subsídios de Natal. Ao nível dos acréscimos de custos, temos os valores referentes ao subsídio de férias e encargos com a Segurança Social totais. Estes valores não são passíveis de serem editados porque resultam dos cálculos efetuados pelo sistema. Naquilo que às provisões diz respeito, em que a aplicação calcula então com base na fórmula que acabei de identificar o valor anual, podemos depois definir uma variação em percentagem, por exemplo, 2% de variação para as remunerações, ou podemos utilizar um valor provisional fixo e, nesse caso, a aplicação calcula a variação tendo em conta o valor anual que foi calculado pela mesma. Para os acertos, a forma de funcionamento é exatamente a mesma, portanto eu estou a exemplificar aqui com a provisão. Depois de gravada a provisão, não há mais do que contabilizá-la. Mas para podermos refletir esta provisão na contabilidade, é necessário, primeiro que tudo, ter em conta dois novos parâmetros. Ao nível dos parâmetros de pessoal e ordenado, passamos então a ter a definição da conta por defeito para acréscimos de custo dos órgãos sociais e acréscimos de custos do pessoal. Com o botão direito do rato podemos colocar o valor por defeito, não é nada mais do que a conta por defeito, quer para órgãos sociais, quer para o pessoal, ou colocar, de acordo com o plano de contas da empresa, a conta a utilizar. Neste ponto, gostaria apenas de relembrar que esta ferramenta de provisões e acréscimos de custos no pessoal está disponível apenas aos utilizadores que tenham ativo o módulo de contabilidade. Isto porque, naturalmente, a importância desta ferramenta reflete-se na integração contabilística que será feita depois para provisões e acréscimos de custo e depois para as deduções a quanto à integração dos vencimentos. Assim, no ecrã de integração, podemos definir um período
Eu vou colocar aqui só o final do ano 2013, porque já sei que a minha provisão foi criada para esta data, em que tenho então a minha provisão. Tenho as opções que já são habituais. Tratando-se de acréscimos de custos, posso fazer a divisão por funcionário e tenho que preencher as várias contas ao nível do débito e do crédito a ter em conta, quer para a provisão, quer para os acertos de acréscimos de custos. Ao nível dos acréscimos de custos, uma vez que a separação é feita por funcionário, eu estou a utilizar a letra N para ir ver a conta funcionário a funcionário. E isto lembra-me que antes de fazer a integração da provisão, há que fazer a integração de novos funcionários para que estas novas contas sejam criadas no plano de contas. Vou então integrar os novos funcionários. Foram criadas 200 novas contas e agora sim estou em condições de ir integrar as provisões e acréscimos de custos. Vou então colocar aqui a data final de ano, selecionar o diário de provisões e um documento que, entretanto, também já criei para provisões de remunerações e encargos. E referindo o documento pré-definido que está a ser utilizado, queria apenas salientar uma particularidade da configuração deste documento pré-definido. Existe uma nova opção que se denomina por documento com dados de provisões e acréscimos de custos. Esta opção deverá estar ativa para que as colunas de informação de provisões e acréscimos sejam refletidas no documento contabilístico. Estando ativa esta opção, estou então em condições de integrar as provisões e acréscimos de custo para este documento. Vou colocar aqui o número 1, vou mandar preparar e a aplicação vai então ver, tendo em conta as contas que aqui identifiquei e separado por funcionário em tudo o que diz respeito aos acréscimos de custos, quais os valores a refletir no documento contabilístico. Vou fazer OK e integrar este documento contabilístico. A integração está terminada. Não vou pedir impressões de relatórios, mas vou sim diretamente ao documento contabilístico. E cá tenho então o meu documento contabilístico identificado como provisão e acréscimo de custo. E porquê é que me aparece esta identificação? Porque o documento pré-definido está configurado como sendo o documento com dados de provisões e acréscimos de custos. Desta forma, tenho os valores de provisões e acréscimos de custos por cada um dos funcionários e vou agora integrar recibos de vencimentos para estes mesmos funcionários. E aqui queria salientar apenas que quando estou a integrar os recibos de vencimentos, se selecionar a opção Lança Provisões, a aplicação para os recibos do período selecionado vai ter em conta as provisões lançadas para cada um dos funcionários e vai deduzir os valores previsionais que estão registados ao nível da contabilidade. Temos então para o diário de vencimentos o documento de recibos de ordenado. Vou selecionar a data de 30/4 porque vou integrar os recibos de vencimento do mês de abril. O descritivo poderá ser vencimentos, vou-lhe atribuir o número 4. Serão filtrados os recibos processados no mês 4 e vou mandar preparar, tendo ativa a opção de lança provisões. E o que é que a aplicação vai fazer? Vai-me fazer o acerto das provisões, tendo em conta os valores de provisão lançados no documento de provisões. Ou seja, vai debitar a conta de provisões por contrapartida da conta de acertos, diminuindo assim o valor provisionado para os vencimentos, de forma a que a conta 29, 81, 82, 83, 84, no nosso caso,
vá ficando sempre com o saldo correspondente aos valores que ainda não foram incluídos em processamentos de vencimentos dos nossos funcionários. Vou então agora integrar os recibos de ordenados. A integração está terminada. Vou fazer voltar e ao nível dos documentos contabilísticos tenho o reflexo disto mesmo, da alteração ao valor previsional, e se agora vier ver aqui o meu documento de saldos, posso ver que tenho os valores movimentados já para o mês de abril, considerando no mês de dezembro o valor total, tendo já aqui um saldo acumulado inferior ao valor que está previsionado para o total do ano. Portanto, neste momento, uma vez que comecei a integrar recibos apenas no mês de abril, não tenho valores para os meses anteriores, mas para o mês de abril tenho já o movimento a débito, que vem saldar uma parte daquilo que é a nossa provisão e reflete já um saldo acumulado credor inferior ao valor que tinha sido inicialmente provisionado para as remunerações dos nossos funcionários. E com todas as outras contas de provisões sucede exatamente a mesma coisa. Desta forma, a nossa aplicação consegue refletir na contabilidade aquilo que são as provisões para custos com os funcionários e com a integração mensal de ordenados vai fazendo o controle de saldos destas contas de provisões.